a um contexto a qual Paulo já está envolvido. Paulo já está envolvido na sua segunda viagem missionária, porém, na região da Europa, é a primeira vez que Paulo está pisando para anunciar a palavra de Deus. E os irmãos são conhecedores do que está escrito neste contexto, porque Paulo, quando chega ali, a palavra diz que ele ataca no posto de Filipos. Paulo roda algumas localidades, pois ele está envolvido ali na Ásia Menor, e Paulo anuncia o Evangelho em alguns locais. E por determinado momento, eu falei para os irmãos aqui na semana passada, que Paulo, ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus por cerca de 2 vezes de anunciar o Evangelho em algumas localidades, e impedido de anunciar o Evangelho em algumas localidades. Mais tarde Pedro foi lá, anunciou o Evangelho aonde Paulo foi impedido. Só que Deus tem um propósito que ele não perde o seu tamanho, porque quando se trata de reino de Deus, quando se trata de alma, o propósito ele muda o roteiro, mas o propósito ele muda o sentido, mas porém o propósito de Deus ele é único. Ainda que a direção parta para o sul e outra parta para o norte, o propósito de Deus ele é único, e ele era objetivo. Brinco porque era, porque parece que em pleno século 21, o propósito de Deus em nossa vida, parece que nós vem mudando o sentido, o roteiro deste propósito, porque parece que o propósito não se torna mais único, porque o propósito de Deus na época dos apóstolos era único e objetivo, era almas e almas e almas. Deus se preocupava, Deus se preocupa com almas. A preocupação de Deus é almas para o seu reino. E a palavra de Deus diz que quando Deus ele impede Paulo de anunciar o Evangelho em Betínia, Paulo ele está dormindo e de madrugada ele tem uma visão aonde um varão fala para Paulo, grita para Paulo nesta visão e diz: passa por Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, irmãos, a palavra diz que Paulo acorda de manhã cedo, Paulo balança, chacoalha Silas e diz: Silas, eu tive uma visão e eu tenho certeza que é o Espírito Santo me chamando para anunciar o Evangelho. Precisamos ter essa característica, queridos. Precisamos ter esse desempenho. Precisamos ter essa vontade aguçada de entender que o que Deus quer é que anunciemos o Evangelho. Se a geração do século 21 entender que o propósito de Deus é almas para o seu reino, vamos andar preocupados, vamos andar inquietos. Preocupado por quê? Inquieto por quê? Se a palavra de Deus diz que o que é de Deus não nos traz preocupação, pois aqui se retrata diferente. Vamos andar preocupados e inquietos por almas, preocupados com as almas, inquietos
eu preciso que você se posicione, porque Deus mandou te levantar como cooperador desta obra. Os homens têm essa capacidade, os homens têm isso. Só que se tratando de Paulo, não. O Espírito Santo brada no ouvido de Pedro e diz: separe a Paulo e a Barnabé para uma obra a qual eu vos tenho chamado. Então Paulo tem acepção, Paulo tem aqui, entendimento, Paulo tem certeza de que quem te chamou é responsável por tudo que vai acontecer na caminhada. Paulo só tem que se preocupar aqui com o modo de viver, com o modo de andar, com o modo de se comportar. A preocupação de Paulo aqui é como ele vai se importar em meio a essa caminhada, porque quem chamou é fiel para garantir. E agora Paulo está em um cenário, Israel, aonde a palavra de Deus não está em evidência. Porque quando Paulo ele chega na casa de Lídia, e Lídia agora é salva pela palavra que é pregada ao seu coração, e algumas mulheres que estão com ela, diz a Bíblia, que uma jovem acompanhando ele todos os dias que ele vai, todos os dias que ele volta, uma jovem acompanha e grita: estes homens que nos anunciam o Evangelho são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Se é do século 21, oh meu Deus, oh Jesus, eu não vou apontar, mas eu vou falar de mim. Se é do século 21, alguém olha para mim e diz: este homem é o servo de Deus, eu vou descer as escadas lisonjeado. Por quê? Porque alguém está me elogiando, alguém está massageando o meu ego. Só que se tratando de um homem cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento de Espírito, Paulo fica inquieto com aquilo, volta para trás e dá uma ordem: sai dela, espírito imundo. E aqui está o detalhe. Por quê? Porque alguém se pergunta e diz: mas Breno está elogiando este homem, essa jovem está elogiando a Paulo, essa jovem está falando de fato o que é verdade, porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Ela só está falando que ele é cheio, que mal tem isso. E aqui está o problema, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo enviou Paulo para uma grande obra, e Satanás está querendo neutralizar a obra qual te foi confiada. Está percebendo que a responsabilidade de Paulo ali é anunciar o Evangelho, e Satanás está querendo neutralizar a obra qual Cristo confiou na mão deste homem. E como ele está querendo neutralizar? Ele está massageando o ego de Paulo, ele está falando que todos os pregadores gostam de ouvir, ele está massageando o ego dele, ele está dizendo que ele é o melhor do bando. Aquela jovem está sendo usada por Satanás e está falando o que todos gostam de ouvir: ei, você é o melhor, ninguém ganha de você, você é vaso, você é ungido, continue assim, vai nesse propósito. E enquanto isso, Satanás está pensando que vai tampar a visão de Paulo. Só que Paulo é cheio do Espírito Santo, e uma coisa que um homem cheio do Espírito Santo não fica é enganado. Um homem cheio do Espírito Santo não fica enganado. A palavra de Deus diz que Geazi, ele corre até Naamã para pregar o que Naamã tinha oferecido para o profeta. Só que Eliseu é um homem cheio do Espírito Santo, e eu acabei de falar que um homem cheio do Espírito Santo não fica enganado. Quando Geazi corre para perto de Eliseu, Eliseu diz: de onde tu vem, Geazi? Geazi diz: eu não venho de um lugar nem de outro, eu estava aqui atrás de tu e tu não me viu, profeta. Eliseu disse: ó Geazi, por acaso por onde tu estava, meu coração não estava contigo? Eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa a noiva tornada andar despercebido. Quem anda despercebido, querido, é porque não está orientado pelo Espírito. Quem anda sem
Só que Deus já tinha marcado a hora e a data para chegar a libertação naquele lugar. E querido, deixa eu te falar uma coisa: se Paulo é um homem que não tem discernimento de espírito para entender que quem estava te chamando era o Espírito de Deus, aquela jovem não era liberta. Se Paulo é um homem que não tem discernimento para entender que quem está te chamando é o Espírito Santo de Deus, Lídia e as outras mulheres não eram libertas. E agora, menino, quem está chamando Paulo no capítulo de número 16? Quem está chamando Paulo naquela visão? A palavra diz que os senhores daquela jovem inflamou tanto o coração da autoridade daquele lugar, que eles pegaram a Paulo e Silas e mandaram descer a surra, espancaram Paulo. Silas está todo machucado. Diz a palavra, irmãos, que eles enviam Paulo e Silas para o cárcere. Quando ele chega no cárcere, a Bíblia diz que eles são lançados no interior do cárcere. Eles são lançados na pior cadeia, na pior cela, para o pior traficante. Sabe aquele pior traficante que é lançado naquela prisão máxima? Paulo e Silas recebem isso. A palavra diz que Paulo todo machucado, Silas todo machucado. Meia-noite, um olha para o outro e diz: Silas, eu estou machucado, tu também tá. Só que nós não podemos ficar calados, meu amigo. Parece que Paulo está se lembrando do que está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que os teus olhos ainda não. Vou repetir para você entender. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que os teus olhos ainda não viram e não sabem. Paulo ainda não tinha provado isso aqui. Paulo ainda não tinha vivenciado isso aqui. Isso ainda não tinha acontecido na vida de Paulo. E aí Paulo fala: eu quero provar, eu vou clamar, Silas. E a palavra diz que Paulo clama. E a tradução original dessa palavra clamar aqui, irmãos, é de fato espontâneo, é de fato escandaloso, é de fato que ele não se envergonha de quem está na cela da direita ou quem está na cela da esquerda. Paulo não está preocupado se meia-noite tem alguém dormindo. Paulo está preocupado que ele precisa
aquele homem corre para dentro da prisão e ele pede luz aqui, querido. É alguém que está desesperado em busca de uma solução, é alguém que está agoniadamente querendo uma transformação, e ele diz: o que é que eu faço para ser salvo? Eu preciso de salvação, o que é que eu faço? Paulo diz: a salvação é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Pedro está lá no capítulo 1 a 3 de Atos. A multidão que gritava: crucifica Jesus, está no pé de Pedro agora perguntando: irmão, o que é que eu faço para ser salvo? Pedro diz: a salvação é crer no Senhor Jesus. Está percebendo que para alguém ser transformado, eu não preciso usar muita coisa, eu só preciso usar o nome de Jesus. Se Jesus não for o centro da minha mensagem, querido, não há transformação. Se Jesus não for o centro da tua mensagem, não há como ter coração impactado. E Paulo está usando Jesus para transformar alguém. Diz a palavra, irmãos, que o carcereiro agora aceita isso. E quando ele percebe que Paulo está todo ensanguentado, para eu finalizar, Silas está todo machucado, eles tiram para fora, e a primeira água, a primeira fonte, a primeira pia, alguma coisa ele encontrou ali, que a palavra diz que ele começou a lavar Paulo, ele começou a limpar Silas. Está percebendo não? Que antes de Jesus, na vida daquele homem, ele jogou Paulo na última prisão. Está percebendo não? Que antes de Jesus, ele pegou Paulo e enfiou no cárcere. Está percebendo não? Que antes da transformação, aquele homem não se preocupava com as feridas. Antes da transformação, aquele homem não se preocupava com os cortes de Silas. Ele não estava nem aí se Paulo estava sangrando. Só que depois da transformação, aquele homem se preocupa. Aquele homem passa a ter preocupação com os machucados. Então aqui eu entendo uma coisa, porque a transformação me faz sentir a dor de alguém. A transformação me leva a sentir a dor do próximo. Você está percebendo que a geração do século XXI está perdendo a sensibilidade pelo próximo? A geração do século XXI está perdendo o amor pelas almas. A geração do século XXI está se acostumando, está se mal acostumando muito com o que serve e favorece ele. Só que o carcereiro me ensina uma coisa, que depois de eu ser transformado, eu tenho que me preocupar com as feridas do meu companheiro. Este carcereiro está nos ensinando uma coisa, que depois de Jesus na nossa vida, eu tenho que me preocupar em lavar o que machuca o outro. Não tem como depois da transformação a irmã Ana estar do lado da irmã Graça e não se preocupar com as feridas abertas no seu coração. Não tem como vivermos em harmonia no corpo de Cristo sem nos preocupar uns com os outros. Paulo prata e diz aos Romanos, se não me falha a memória, capítulo de número 12, que por diversos membros diferentes fazemos parte de um só corpo. Jesus, quando grita no Deus, quando grita no coração de Moisés, o segundo e por que não um dos maiores mandamentos da palavra de Deus é a preocupação que devemos ter com o nosso próximo. E Paulo, umas feridas, com um simples gesto, com uma simples atitude, está ensinando aquele carcereiro. Está percebendo que foi um único gesto que fez aquele homem mudar de atitude? Qual foi o gesto, Breno? Gentileza. Paulo fez um favor de não deixar aquele homem se matar. Paulo só deu um grito e disse: não precisa se matar não, meu amigo. Nós
perdoa a minha sinceridade. Você está afastando alguém de Deus. Mas tem a responsabilidade, a palavra diz que é do Espírito Santo de convencer e transformar. Só que Atos diz que Jesus imposta aos discípulos com uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Vocês precisam ir e fazer discípulo. Fazer discípulo aqui vocês precisam ensinar alguém a ser como vocês são. Como você tem ensinado alguém? Como você tem influenciado alguém? Qual é o teu gesto de fazer alguém se aproximar de Deus? Será que você tem sido mais um fofoqueiro no meio da roda? Será que você tem sido mais um escândalo no meio da roda? Ou você tem sido alguém como Eliseu, que a mulher só bastou olhar para ele no caminho e disse: meu marido, olha para aquele homem, todos os dias que ele passa aqui, eu tenho percebido que ele tem se portado como um verdadeiro homem de Deus. A minha geração entende que para aproximar alguém de Jesus, eu preciso ter o mesmo sentimento. E Paulo Brada diz: sejais os meus imitadores como eu sou. Que responsabilidade é essa? Que responsabilidade é essa? Que esse homem olha para si e diz assim: sejai os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo nem diz: olha para a cruz e seja imitador dele. Paulo está olhando para ele e diz: eu tenho potencial para mandar alguém olhar para mim e ser meu imitador, porque se me imitar, entra no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu vou te perguntar: será que as tuas referências vai fazer alguém entrar no céu? Glória a Deus. Aleluia. Porque Paulo olhou para dentro dele e disse: eu tenho bagagem suficiente para alguém olhar para mim e entrar no mesmo céu que eu vou entrar. E aí a pergunta vai ficar vagando: as tuas atitudes vai levar alguém para o céu? Meu Deus. O teu modo de viver está aproximando alguém de Cristo? E para finalizar, irmãos, Glória a Deus. aquele homem não se preocupava com nada. Ele não queria saber da seita de Paulo. Ele não queria saber do sangramento de Paulo. Mas quando ele recebeu Jesus, quando ele foi transformado, as atitudes daquele homem, Vanusa, impressiona a muitos. Por quê? Porque a primeira preocupação daquele homem é cuidar das feridas abertas. A primeira preocupação daquele homem é curar das feridas abertas. E detalhe: feridas que ele não abriu, feridas que ele não cometeu, porque o cargo dele é ser porteiro da prisão. Alguém acoitou Paulo lá. Aquele homem não é responsável. Mas quando Cristo entra no cenário, aquele homem entende que a acepção de pessoas não é parte do vocabulário de Jesus. Porque capítulo 5 de Apocalipse, João chora e diz: ninguém foi achado digno de abrir o livro. E ele está desesperado. Um dos 24 anciãos bate no ombro de João e João não chora, porque eis aqui um que é digno de abrir o livro.